Uber lança a modalidade Uber Motos aqui na cidade de São Paulo e já está suspensa pelo prefeito. Bom, pessoal, primeiro vamos entender o que pode, o que não pode, qual é o posicionamento da Prefeitura de São Paulo, o porquê o prefeito já suspendeu os serviços da Uber Moto. O serviço de Uber Moto não é uma coisa nova, já acontece em outras regiões pelo Brasil, cidades menores, no Nordeste, outras regiões já está acontecendo Uber Moto. Inclusive, muito motorista diz que a demanda baixou depois que o Uber Moto entrou em algumas cidades. Mas aqui na cidade de São Paulo é uma novidade. Iniciou ontem, dia 5 de janeiro de 2023, e pegou todo mundo de surpresa. E o prefeito Ricardo Nunes já se posicionou contra, pediu para suspender os serviços do Uber Moto. Porém, na minha opinião, a Uber não vai respeitar isso. Sabe por quê? Você já parou para pensar como que a Uber surgiu? A Uber surgiu exatamente desrespeitando as leis, né? Ela surgiu dessa forma. Para quem assistiu a série da Uber que passou recentemente, sabe que a Uber enfrentou prefeitura, enfrentou vários países que ela era proibida, tomou multa, mudou o contrato dela até ela conseguir se estabelecer em algumas regiões. E aqui em São Paulo, com o Uber Moto, na minha opinião, não vai ser diferente. Então vai ser uma briga da Prefeitura de São Paulo contra a Uber, e vamos ver o que vai acontecer nessa briga aí. Inclusive eu já quero saber a sua opinião, já deixe seu comentário. Bom, mas vamos lá, por que o prefeito de São Paulo suspendeu o serviço? Porque ele entende que não é seguro, tá? É perigoso e tem vários aspectos. Problema de acidente de trânsito, pode aumentar o número de assalto, seguido de latrocínio. A gente sabe bem que, por exemplo, uma pessoa tá lá, qualquer pessoa pode pedir a Uber Moto, chega a moto, o assaltante vai lá e rouba o motoqueiro reagiu, dá um tiro no motoqueiro. Fora isso, nós motoristas de aplicativo também podemos estar meio enrascado com isso, porque vai aumentar o número de pessoas com moto, com garupa, tá? E o argumento, deve ser Uber Moto. Então, assim, entendo eu que na questão, quando se fala em segurança, vai aumentar o número de acidentes, vai aumentar o número de demanda para hospital, vai aumentar o número de assalto, latrocínio, um monte de coisa vai acontecer se o serviço realmente se expandir na cidade de São Paulo, que é uma cidade que tem um trânsito muito perigoso. E também é uma cidade muito grande, e a gente sabe os problemas. Aqui em São Paulo tem muito roubo de moto. Além disso, o prefeito Ricardo Nunes também, um dos motivos pelos quais a prefeitura bloqueou esse serviço, existe o argumento de que não existe, por exemplo, o serviço de mototáxi. A própria prefeitura de São Paulo não quis liberar o mototáxi. Então por que não, já que não liberou o mototáxi, por que vai liberar o Uber Táxi? Então não faz sentido, se a prefeitura já se posicionou dizendo que o serviço de mototáxi ela não permite, por que ela vai permitir o Uber com moto? A Lei Federal 13.640, que é a mesma lei que rege os motoristas de aplicativo, ela também rege o transporte por moto. Essa lei é sobre o transporte individual de passageiros. E nessa lei diz lá que para você fazer o transporte de passageiros individual de passageiros, você deve estar habilitado com a categoria B. E veja só, quem é habilitado com a categoria B, né, não é a mesma da moto. Para você dirigir a moto precisa ser A ou BA. Você precisa ter a habilitação do carro e a habilitação de moto. Então essa própria regulamentação que diz que tem que ter a categoria B já está errado. Quer dizer, ela anula a questão do transporte individual de passageiros, pois ela não contempla a categoria A, que é de moto. Aí logo de cara vai derrubar, a Uber não vai poder, ela vai estar fora da lei. E é como eu falei, mas a Uber cresceu fora da lei, tá? Quando é para falar bem da Uber, eu falo, mas quando é para falar a verdade conta também. Veja, como eu falei, olha a série, né, da Uber que passou, eu não me lembro o nome da série, eu vou deixar a imagem do lado. Na própria série lá, ela desrespeitou regulamentações, ela bateu de frente com o Estado, e ela continuou. Então o fato é, por exemplo, mesmo o prefeito suspendendo o Uber Moto, a Uber pode continuar com a atividade. Então entendo eu que, por exemplo, a prefeitura vai tentar ingressar no Ministério Público para frear o serviço de Uber Moto pela cidade de São Paulo, pelo menos, tá? Agora eu recebi de um colega aqui, ele me mandou esse trecho de uma matéria que saiu na internet
onde o prefeito de São Paulo está aí do lado. O prefeito de São Paulo disse que vai acionar, isso antes de ele proibir o serviço, que ele ia acionar o secretário de transporte, mobilidade e transporte, tá? Mas aqui tem um trecho muito interessante, que ele disse que ele precisa sentar para conversar com a Uber, tá? Eles dizem basicamente isso, para ver as questões da segurança e da mobilidade. E aí ele diz o seguinte: e aí a gente pode tomar uma decisão conjunta para ver se autoriza ou não autoriza, diz o prefeito à imprensa. Ou seja, o prefeito também não descartou a hipótese de o Ubermoto acontecer, tá? Porque é o que ele colocou aqui. Talvez ele tenha falado isso para dar paciência ali pra galera, porque sim, entenda o que... Veja só, pessoal, vamos falar a verdade. Para quem é a favor da liberdade, entre aspas, eu vou dizer o seguinte: ó, Daniel, você acha que não deve existir Ubermoto? Da minha parte, eu sou a favor da liberdade, tá? Então, eu acho que pode até ter, desde que exista regras de segurança e de repente até alguma vestimenta para esses serviços. Eu acho que o passageiro tem que ter o direito de escolher o que ele quer, tá? Se hoje eu trabalho na Uber, se eu trabalho como motorista de aplicativo, é porque lá atrás a Uber enfrentou o Estado, enfrentou prefeituras. E por conta desse enfrentamento, existe o serviço da Uber. Então eu não posso vir aqui ser hipócrita de falar que é o seguinte: a Uber ela não respeita as leis, as regras, mas eu trabalho hoje porque ela fez isso no passado. São situações diferentes. Uma coisa é o carro. O carro é mais segurança para o passageiro, mais segurança para o motorista. Outra coisa é a moto. A moto tem N fatores de insegurança para todo mundo. Mas também precisamos parar aqui na questão da liberdade. Porque se a gente prega a liberdade, também há de se pensar de ir contra a moto. Então, se você perguntar para mim, Daniel, você é a favor da liberdade? Eu sou. Mas você acha que o Ubermoto pode trazer problemas? Acho que sim. Pode morrer pessoas, pode trazer esse monte de coisa que eu falei: latrocínio, roubo, assalto do Pix, que agora mudou as regras. Mas eu também sou a favor da liberdade. Então nessa questão, eu acho que sim, a prefeitura tem que sentar e ver o que é melhor para todo mundo, tá? Só que é o seguinte: já ficou provado no passado que a quantidade de assalto, por exemplo, com entregadores, aumentou muito. Será que agora não vai trazer mais insegurança para a população? E pela questão da insegurança e também do problema de risco de acidentes, vai proporcionar mais demanda da polícia, mais demanda da prefeitura? Será que isso não vai ser uma dor de cabeça, um monstro que vai ser criado? Então talvez a prefeitura deva escolher por proibir sim o serviço do Ubermoto aqui na cidade de São Paulo. Mesmo eu sendo a favor da liberdade, talvez seja o melhor caminho, tá? Talvez realmente seja o melhor caminho. Então assim, eu deixo para você, eu quero saber a sua opinião, o que você acha do Ubermoto. Está suspensa? Aliás, vamos fazer o seguinte: eu vou tentar chamar o Ubermoto aqui e vou gravar, vamos ver se a gente consegue. Olha lá, tá vindo a moto, hein? Olha lá, é uma moto, Ubermoto cinza, Ubermoto cinza. Vendo? Tem 249 viagens e é uma moto. Ó, a placa é uma moto cinza. Ou seja, a Uber não está respeitando. Vocês viram aí que eu chamei o serviço de Ubermoto. A Uber não está respeitando a prefeitura que mandou suspender o serviço de Ubermoto aqui na cidade de São Paulo. Então, galera, vocês viram aí, não tem jeito. Vai ser uma briga entre a prefeitura e a Uber e vai longe, vai dar muita história isso aí. Cara, vai dar muito assunto, tá? Tá rolando o serviço de Ubermoto. Pedi aqui da Zona Leste lá pro Tucuruvi, 30 e poucos reais, o motoqueiro aceitou, tava vindo me buscar, eu cancelei, fiz a simulação apenas pra gente ver que mesmo com a prefeitura pedindo para suspender o serviço, tá rolando o Ubermoto aqui na cidade de São Paulo. Bom, galera, eu quero saber a sua opinião. Você é a favor? Você é contra? Deixe seu comentário. Você acha que vai atrapalhar a demanda para o motorista de aplicativo? Você acha que vai aumentar a violência? Você acha que vai aumentar assalto? Você acha que vai ter acidente? E a outra pergunta: você como passageiro atrasado, com um compromisso que você tivesse extremamente atrasado, você teria coragem de chamar uma moto
colocar o capacete do motoboy, que ele vai te fornecer higienizado, e andar de moto nessa cidade de São Paulo que sim, é uma cidade perigosa, o trânsito é perigoso, porque não é só um motoqueiro ali, né? Pode tomar uma fechada, um caminhão que pode fazer coisa errada. Já pensou pegar o viaduto da Aricanduva ali, cara, com um caminhão do lado? Olha, é complicado. Deixe seu comentário, não é inscrito no canal. Vamos ver o que vai rolar com esse assunto. Meu Deus do céu. Vamos ver como vai ser os próximos capítulos dessa novela, que vai dar muito assunto ainda. Tá bom? Deixe seu comentário e até o próximo vídeo. Valeu, tchau!